Oi, a paz do Senhor, e nesse vídeo vamos falar sobre esfriamento espiritual. Que Jesus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite e que Deus venha abençoar o seu ano. Porque lá em Mateus 24:12 está escrito: é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então o tema é sobre esfriamento espiritual. Não deixe que a frieza espiritual chegue no seu coração. Deixe que o Senhor Jesus esquente o seu coração. Então não deixe que a frieza chegue no seu coração. Deixe que Deus, o Senhor Jesus, entre no seu coração. Orar, ler a Bíblia, jejuar e obedecer faz o seu coração esquentar. Orar faz o coração esquentar. Oração faz como você colocar a lenha e Deus colocar o fogo. Quando você ora, você está colocando a lenha e Deus está colocando o fogo. Então não pare de orar. Palavra, Bíblia, traz o aquecimento, traz o conhecimento. Então não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia, porque a Bíblia traz o aquecimento, a Bíblia traz o conhecimento. Jejuar faz o aquecimento do coração. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia e não pare de jejuar. Obedecer traz o esquentamento do coração. Então você obedecendo, você lendo a Bíblia, você orando, você fazendo jejum, você está de acordo com a palavra. E isso traz o esquentamento espiritual. Então, se isso traz o esquentamento espiritual, não devemos parar. Não pare. Tudo isso faz o seu coração se esquentar. Não deixe que a iniquidade entre no seu coração. Então, não deixe que a iniquidade entre no seu coração. Lá em 1 Coríntios 10:12 está escrito: assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então o que aqui em 1 Coríntios está falando? Cuide-se para que não caia. Cuide-se, leia, medite, ore, fale com Jesus para não cair. Fale com Jesus para seu coração esquentar. Então fale com Jesus, ore, medite, cuide-se para que não caia. Então a maneira para nós não cair no pecado é falando com Jesus. A palavra de Deus libera labaredas de fogo, como diz lá em Salmos 104:4. Então não tente procurar aquecer seu coração nos homens. Procure em Deus. Deus vai aquecer o seu coração. A palavra vai aquecer seu coração. Orar vai aquecer seu coração. Jejuar vai aquecer seu coração. Então não procure aquecer o seu coração nos homens, porque não vai aquecer, vai esfriar. Então procure aquecer seu coração em Deus, porque em Deus o seu coração vai esquentar. O esfriamento vem daqueles que já são filhos de Deus. Olha que deixa eu te falar uma coisa, tome cuidado. Porque o esfriamento já vem dos filhos de Deus, sabe por quê? São os filhos, que fala lá em Mateus 24:12. O amor de muitos esfriará. Então, para uma coisa se esfriar, primeiro tem que estar quente. Então, os filhos de Deus tinham amor, mas se esfriou. Não entendeu? Não vai entender agora. Lá em Mateus 24:12 está escrito que o amor de muitos esfriará. Uma coisa esfriar, um dia ela tinha que estar quente. Um gelo esfriar, um dia ele tinha que estar líquido, um dia ele tinha que estar líquido. Então, uma coisa esfriar, um dia tinha que estar quente. Então, é os filhos de Deus, tome cuidado, qualquer coisa que o pecado traz para o seu coração pode esfriar o seu coração. Cuidado, porque os filhos de Deus tem que tomar cuidado para que o coração não esfrie. Toma cuidado. Tome cuidado. Uma das características para se esfriar o amor é não ler a palavra. Só de viver na prática do pecado já está se esfriando o amor. Então,
A característica para você saber se o seu coração está se esfriando é se você está na prática do pecado. Mas como assim, Pedro? Você está xingando? Você está na prática do pecado. Então o seu coração está frio. Você não se arrependeu? Seu coração está esfriando. Então você está frio. Para você se esquentar, você deve se arrepender. Você deve levar os seus pecados a Jesus, para Jesus liberar o perdão sobre você. Então, se você está na prática do pecado, sai, porque isso está fazendo o seu coração ficar frio. O esfriamento não vem de uma hora para outra. Ninguém numa noite, quando foi dormir, estava com o coração aquecido e acordou com o coração frio. É aos poucos. Então, deixa eu te falar uma coisa, cuidado, porque é aos poucos. Ninguém acorda com o coração frio, é aos poucos. É lá. O Satanás, o inimigo, coloca uma mentinha no seu coração. Você fala, não vai dar nada. Aí daqui a pouco você está xingando. Daqui a pouco você está vendo aquilo que não é para ver. Daqui a pouco, quando você vai ver, seu coração já se esfriou totalmente. Então cuidado, é aos poucos. Aos poucos. Você pensa que mentir é pouco? Não, mentir já é muito. Porque vai na mentira, depois vai na fofoca, depois você vê aquilo que não vê. Depois você vê aquilo que não é para ver. Então, aí quando você vai olhar para o seu coração, ele já está frio. Então, tome cuidado com tudo, porque é aos poucos. Ore para o seu coração não se esfriar. Fique com o coração cheio de Deus. A coisa para o nosso coração estar sempre aquecido é ficar cheio de Deus. Tire o pensamento do mundo e da carne. Isso vai esfriar ainda mais o seu coração. Então o seu pensamento deve estar em Deus. Larga do pecado, larga das coisas mundanas. Porque se você se apegar às coisas carnais, que é as coisas do mundo, o pecado, seu coração vai estar frio e sempre vai estar frio. Porque você sempre vai estar no pecado. Deus quer que você esteja com o coração na palavra e na oração. Esteja na palavra para que o coração se esquenta. Então esteja na palavra para o seu coração esquentar. Podemos entender que pecar leva o coração a se esfriar. Não ter o amor leva ao coração a se esfriar. O aquecimento do coração é para os filhos, para os guerreiros e guerreiras de Deus, para os servos. Não deixe de falar uma coisa, o aquecimento do coração é para os filhos, é para os guerreiros, é para as guerreiras, é para as filhas de Deus. Então deixe de falar uma coisa, fique com o seu coração aceso, fique com o seu coração aquecido, porque você vai se tornar um servo, uma serva de Deus. Vamos falar um pouco sobre Davi. Se Davi olhasse para Golias com o coração frio, ele corria. Ele viu Golias e falou, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Ele estava com o coração aquecido, cheio da palavra de Deus. Davi não olhou o tamanho do gigante, ele olhou para Deus. Está lá em 1 Samuel 17:45. Então deixa eu te falar uma coisa. Se Davi ele estivesse com o coração frio, quando ele olhasse para Golias, ele ia correr. O Davi, ele estava com o coração alinhado com Deus. Davi ele estava com o coração aquecido. Por isso, ele olhou para o gigante e falou, eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Os exércitos de Israel. Então é Jesus. Davi não foi em nome dos homens. Davi foi em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos. Então Davi aqui, ele estava com o coração aquecido. Porque se ele tivesse frio, ele corria. Então ele estava com o coração aquecido. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os seus gigantes? Quais são os seus gigantes? É o xingamento? É o pecado? É xingar? É mentir? Esses são os seus gigantes? Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai aquecer o seu coração nos homens. Você não vai aquecer seu coração nas falas. Você vai aquecer seu coração em Jesus. Procure em Jesus aquilo que Ele prometeu para você. Ele prometeu que se você largasse do pecado e vivesse uma vida com Ele, você vai se tornar filho e filha. Então sai do pecado hoje. Quais são os seus gigantes? Sai, aqueça seu coração.
Ande com Jesus para que seu coração se acenda e fique com uma chama que nunca se apagará. Não olhe para o gigante, olhe para Deus. Ele te dá força. Davi não tinha força para lutar, mas ele tinha um homem chamado Jesus. Jesus deu a força e a esperança no coração de Davi. Foi Jesus. Se Davi naquela situação tivesse longe da palavra de Deus, ou seja, com o coração frio, ele corria, porque ele estaria sem Deus. Não ande com pessoas com coração frio. Se você está com coração quente, de você estiver andando com esses tipos de pessoas, seu coração vai se esfriar. Ande com os filhos de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Se o seu coração está quente, mas você está andando com quem está com o coração frio, o seu coração vai se esfriar. Cuidado. Não ande com pessoas que dão tapinha nas costas. Ande com pessoas que falam a verdade na sua cara. Por que, Pedro? Tapinha nas costas é errado? Cuidado, porque basta um beijo para ser um traidor. Ande com os amigos de Deus. Cuidado com quem te dá um beijo doce. Dá um beijo doce, cuidado. Cuidado quem te dá um tapinha nas costas. Porque esse daí pode ser o maior inimigo da sua vida. Ande com aqueles que falam a verdade na sua cara. Ande com aquele que está com as escrituras sagradas no coração. Ande com quem está aquecido. Se você está andando com alguém que está com o coração frio, seu coração vai esfriar ainda mais. Amigos de Deus, fala a verdade. Fala o que está escrito na Bíblia. Essa é a verdade, está escrito aqui na Bíblia. Esses são os amigos de Deus. Davi não tinha tamanho, mas tinha a palavra e o aquecimento no coração. Ele venceu a batalha porque Deus deu a força. Pode ser o tamanho que for, pode ter o dinheiro que for, pode ter tudo, mas se estiver com o coração frio, não tem nada. Pode não ter carro, pode não ter televisão, pode não ter comida, pode não ter quase nada, mas se estiver com o coração esquentado, você tem tudo. Se você estiver com o coração aquecido, você tem tudo. Nosso tesouro está nos céus, como diz lá em Mateus 13:44. Estar com o coração aquecido é estar queimando pela palavra de Deus. Se você está com o coração aquecido, mas seu coração não queima quando está lendo a palavra, seu coração está frio. Tome cuidado. Mas se estiver com o coração aquecido e queimar por ler a palavra, aí sim está aquecido. Para os homens, Davi é pequeno, mas para Deus, Davi é guerreiro, servo, forte. Davi não deixou que as palavras das pessoas entrassem no coração dele, porque o coração dele estava aquecido. Se estivesse frio, uma palavra de qualquer pessoa, ele já fugiria. Qual é o seu gigante? Eu vou perguntar mais uma vez. Qual é o seu gigante? Você não vai conseguir enfrentar o seu gigante procurando nos homens. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Você não vai vencer esse gigante seu procurando nos homens. Você não vai vencer esse gigante seu procurando nos objetos materiais. Você vai vencer esse gigante seu procurando em Deus. Você vai vencer esse pecado seu procurando em Deus. Você vai vencer esse gigante seu procurando em Deus, porque Deus é o único que pode te dar vitória. Você não vai achar vitória nas coisas. Você pode até ficar feliz, mas você nunca vai ter vitória. Você só vai ter vitória quando você aprender a andar com Jesus. Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? O pecado, o xingamento? Você não vai achar nas pessoas, você vai achar em Deus. Toma posse. Deus abençoe. Que você tenha um ótimo ano, um ótimo dia, e uma ótima tarde, uma ótima manhã e uma ótima noite. Eu vou fazer essa pergunta sempre. Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Ande com o seu coração aquecido. Qual é o seu gigante?